Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Quero te convidar para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que fica no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 1, onde vai nos dizer assim a palavra do Senhor, E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual a adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Queridos, nós podemos ver aqui o trabalhar de Deus na vida de alguém, quando Ele escolhe. Amém, queridos? Nós vemos que Deus, sempre trabalha da sua maneira, da sua forma, e Ele sempre faz aquilo que lhe apraz, e Ele prepara. Para tudo tem um tempo, e tem uma hora. Deus sabia que o povo de Israel estava escravizado no Egito. E Deus, trabalhando para acontecer aqui a libertação na hora certa, na hora exata de Deus. Deus continua assim, Deus começa a trabalhar. A palavra do Senhor diz que foi, então, a palavra do Senhor diz que foi, o varão da casa de Levi. Nós sabemos que a casa de Levi é a tribo de Levi, da tribo de Levi. Um varão foi e casou com uma filha de Levi, significa que é da tribo de Levi, porque era assim a tradição em Israel. As tribos casavam nelas mesmas, da mesma tribo, com alguém da mesma tribo. Eles se casavam. E então, aqui, Deus já estava trabalhando quando fez este casamento. E a palavra do Senhor diz que a mulher concebeu e teve um filho. E o filho era formoso. Alamassuriande canta alamanai. Pastora Rubinete, será que Deus só se agrada de gente bonita?
de gente formosa? Queridos, quando nós somos escolhidos de Deus, nós já somos formosos por isso, né? Porque quem Deus escolhe, querido, a partir do momento que Deus escolhe, já é formoso. E Deus escolheu Moisés, né, ainda no ventre. Por que nós temos a certeza disso? Porque quando Moisés nasceu, ele nasceu numa época que tinha um decreto, né, para os meninos, né, que nascesse, né, a criança que nascesse do sexo masculino no meio do povo, né, hebreus, né, que era o povo de Deus, né, quando nascesse um menino era para as parteiras, ela já tinha ordem para matar, né, só era para deixar as meninas. Mas Moisés, os pais viram que ele era formoso, né? Era lei, era ordem, mas eles fizeram de tudo. Era um menino, era formoso, era filho, filho é filho. E eles se agradaram de esconder aquela criança, eles tiveram aquele desejo, aquela vontade, era um risco muito grande, mas eles esconderam aquela criança, né? Até enquanto puderam, porque não tem como você esconder um objeto, você pode esconder por muito tempo, mas uma criança não pode, querido, não dá para esconder, né? Então, nós acreditamos, né, e como até vemos nos filmes, que várias vezes, né, era batido por ali, pelaquela casa, os guardas, aquele povo que estavam atrás das crianças, mas sempre Deus abafava ali qualquer barulho que aquela criança podia fazer era abafado, né? E ele acabava que eles entravam e saíam e não encontravam nada, enquanto eles estavam escondendo a criança ali no porão da casa. Mas acontece, queridos, que chega um momento que não dá mais. E a mãe da criança, que era Joquebede, né, a mãe de Moisés, né, que até ali ainda não tinha o nome de Moisés, aí a mãe daquela criança, ela não sabia o que fazer. Ela temeu pela vida do seu filho. E como ela temeu, ela não queria entregar diretamente para a morte. Ver alguém entrar na sua casa e tomar o seu filho dos seus braços e levar para matar, né? É horrível isso. Então ela temeu e ela fez o quê? A Bíblia diz que ela fez esse, né, direcionada por Deus, querido, porque ali já era um projeto de Deus, né, já era a estratégia de Deus para se cumprir na vida de Moisés, né, o chamado, né, para qual Deus já tinha escolhido ele para ser o libertador do seu povo. Então, ela ali tomada pelaquela decisão, ela fez aquele cesto de junco, né, como fala aqui, não tomou, podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou, né, com betume e pés. E pondo ela, o menino junto, colocou a borda do rio, né, como nós lemos, ela colocou ali, não se sabe tudo que passava na mente daquela mulher, passou muita coisa, né? Passou muita coisa na mente dela. Ela sabia que podia cair na mão dos próprios assassinos, aquela criança, mas poderia cair na mão de alguém que podia fazer alguma coisa por ele, né? Também podia um bicho, um animal, né? Da água, né? Aqueles, né? Desses que vivem na água, podia ser que qualquer um, né? Até um peixe mesmo, um tubarão, um jacaré, uma coisa assim. Avançar naquele cesto e, né, estourar ele, invadir e comer aquela criança, podia virar presa, né, de qualquer um dos animais que vivem na água, né? Contando com os peixes também. Eu acho que é aquático, né? Os que vivem na água.
Isso mesmo. Aí tem muitas coisas, querido, muitas. Mas o que acontece? Ela temeu tudo isso. Ela temeu, ela viu, ela sabia o perigo que aquela criança estava correndo. Mas não tinha outra alternativa. Foi o que ela achou, foi o que ela, no momento, foi o que ela encontrou. Foi a estratégia que Deus deu para ela, querido. Muitas das vezes a estratégia que Deus dá para mim e para você parece uma loucura. Ou parece assim, que vai ser quase impossível para Deus fazer um milagre e não acontecer uma tragédia. Mas nós temos que ter fé. É nessa hora que entra a fé do ser humano. E aí ter fé que vai acontecer o melhor. Nós temos que ter fé no melhor, que vai acontecer o melhor. Principalmente quando a situação é difícil, como era a dessa mulher com essa criança. E acontece que aconteceu o melhor, porque a filha de Faraó, né, sentiu o desejo de descer para tomar banho no rio, e foi a hora que ela estava lá que aquele cesto de junco apareceu à sua frente, e ela com as suas amas, as suas criadas, moça, né, que o acompanhava, na mesma hora que ela viu, ela foi atraída pelaquela figura, pelaquela imagem daquele cesto, e pediu imediatamente para uma das suas criadas tomar aquele cesto e trazê-la até ela. E foi isso que aconteceu. E quando trouxe, que abriu, e ela viu que era uma criança linda, formosa, né? E ela se moveu de íntima compaixão, querida. Aquela compaixão já vinha de Deus. Deus trabalhou no coração daquela princesa para mover o coração dela para uma boa ação. Porque quando estamos nas mãos de Deus, quando a criança, né, que recebeu o nome de Moisés, quando ela foi colocada ali, ela já foi colocada nas mãos de Deus, porque servo de Deus, querido, ele não se desespera de todo, por mais que ele esteja com a esperança lá embaixo, mas ele ainda acredita que pode acontecer um milagre. E ela colocou nas mãos de Deus e ficou confiante. E Miriam, que era curiosa, né, a irmã dele, seguiu para ver o que ia dar aquilo ali, como toda criança. Enquanto ela pudesse ir acompanhando, ela ia, né? Ela foi até onde deu e foi até o ponto certo ali, porque ela já estava direcionada por Deus também. Deus tem o controle, querido. Deus tem o domínio de tudo. Quando Deus quer fazer a obra, Ele faz, querido. Ninguém impede o agir de Deus, porque Ele controla os céus e a terra, né? E Ele faz acontecer aquilo que Ele quer que aconteça, né, queridos? E as coisas de Deus acontecem tudo, querido. Com a direção de Deus, as coisas são maravilhosas de se assistir, de se ouvir, né, de se contar as histórias. Alama Suda e canta Alamanai. Dá prazer de você contar, porque a obra é maravilhosa. Então, ali aconteceu que aquela criança chegou na mão da princesa, a princesa já se moveu de íntima compaixão, né, e já sentiu um desejo ardente. A princesa era estéril, queridos. A princesa era estéril. Eu creio, Deus trabalha, querido, nas coisas. Deus trabalha através das coisas, né, que parece, né, não fazer sentido nenhum. A princesa era estéril, né, por uma perseguição de um amante do marido, que a gente viu no filme que passou, a gente não sabe, a Bíblia não diz tudo que a gente vê nos filmes, querido, mas não importa, o que importa é que ela não tinha filho, ela era estéril, né? E ela criou aquela criança, ela criou como se fosse seu filho, né? Foi uma batalha, ela enfrentou, ela teve que enfrentar, ela enfrentou até o dia que ela morreu, ela enfrentou batalha por causa daquele filho, mas o Senhor era com ela, querido. Porque quando você está fazendo para o Senhor, não importa. Não importa, porque foi o Senhor que escolheu aquela mulher, ela tinha um bom coração. E o Senhor escolheu ela para cuidar de Moisés. E a palavra que diz que ela mesma, quem colocou esse nome, ela disse, né? Ele será chamado Moisés porque da água foi tirado. Alaba Surianda e canta Lamanai. Nome que caiu muito bem, né, querido? Foi tanto que Deus não mudou o nome de Moisés. A princesa colocou, né, e ele continua até o dia, né, até hoje, né?
Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. E o que acontece? Então, dali para frente, nós sabemos que a vida de um príncipe, todos sabem como é que ela funciona. Um príncipe, ele estuda nas melhores escolas, ele tem os melhores instrutores e de toda a ciência da terra. Né? Ele foi instruído em toda a ciência da terra e tem tudo, não tem como não dar certo, querida. Às vezes acontece, né? Até de morrer também, mas ali, como era o plano de Deus, deu tudo muito certo, querido, muito certo, muito certo. E graças a Deus por isso, né? Então, Deus preparou Moisés para ser o libertador. Alaba Surianda e canta Lamanai. E quando nós sabemos que quando Moisés foi para tomar as primeiras atitudes, né? Nós sabemos que foi o primeiro passo que Moisés deu no ministério dele, foi quando ele viu, né, um egípcio, né, ali humilhar um israelita, prejudicar, e ele, né, pois era o seu sangue, era o seu povo, né, e Deus permitiu que ele tomasse ali uma posição de defensor, e ele entrou naquela batalha, naquela peleja. Ele já cometeu ali um crime, não é verdade? Para você ver, ele cometeu aquele crime. Então, a partir daquele momento aí, a vida de Moisés já ficou, né? Já começou ali o mover, já começou a mover para ele ser arrancado do palácio. Ele já tinha tudo o que ele precisava, né, para ser o libertador, pois ele já tinha todas as instruções que ia precisar, as instruções terrenas, né, ele já tinha, humana, né, mas ali precisava ele ter as instruções divinas, ele não tinha nem nada, e por isso o Senhor levou ele, né, levou ele para o deserto, em Midian, até encontrar com o Jetro, o sogro, né, e ali com as moças, né, entrou em defesa daquelas moças. Por causa do crime, ele teve que sair correndo às pressas para não morrer, né? E o que acontece? Ele teve que sair às pressas para não morrer, mas o Senhor preparou tudo. Preparou, né, a casa de Jetro, né, que passou a ser o seu sogro, porque Jetro tinha as filhas e ele se agradou, se apaixonou e casou com a filha mais velha de Jetro, né, que já era uma pastora de ovelha, Lama Surianda e canta Lamanai. E Moisés, né, esteve ali por muito tempo e aprendeu todo o ofício de um pastor, de canta Laba Surianda e Cova Lava Raça. Ele aprendeu, ele foi instruído. Agora Moisés está instruído para cuidar também de ovelhas, né? Então, queridos, a partir do momento que ele foi instruído, né, para cuidar de ovelhas, aí o que acontece? O povo, queridos, o servo de Deus pode passar ali, passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, já está na quarta geração, desde que morreu, né, o rei que gostava do povo hebreu, tratava eles muito bem, por consideração a José, né, que tinha salvado o Egito. As coisas nunca acontecem por acaso, querido. As coisas não acontecem tudo por acaso. Deus trabalha com organização. E nós sabemos que aquelas crianças que estavam sendo mortas, o decreto, era por causa do rei, né, que não era mais aquele rei que levou o povo, porque ele mandou José buscar a família dele, né? Ele mandou buscar Jacó e todos os seus filhos e foram para ali viver muito bem ali no Egito, até morrer o rei que protegia o povo de Deus, né? Que tratava muito bem, tinha respeito, né? Amor, carinho e, né, assim, consideração, porque ele conheceu o poder de Deus através das revelações dadas a José, né? José, né, que é filho de Jacó, Alaba Surianda e canta Lamanai. Ele viu, creu e obedeceu, mas quando ele morreu, teve que ser sucedido por outros reis, né? E aquele que sucedeu ele não tinha aquela mesma consideração, ele não tinha aquela mesma visão.
né? Nem todo tempo nós vamos ter pessoas que admiram nós, que gostam de nós, que aprovam nós, que abençoam o nosso ministério, né? Assim, pode ser levantado alguém que não quer, que não gosta, que não aprova e que quer se ver livre de você. Isso pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, pode ser na sua própria família e pode ser na igreja, né, no ministério, na obra que você faz para o Senhor, querido. Então, ali eles foram perseguidos por isso e as crianças estavam sendo mortas. Por quê? Porque estava aumentando muito o número de hebreus. E o que acontece? O rei começou a ficar com medo, preocupado, né, com uma possível rebelião, com que eles podiam ver que eles eram um povo grande e forte, eles eram grande e forte, era um povo mesmo abençoado, porque o povo de Deus é esse povo. Então o rei ficou com medo de uma rebelião e eles se levantaram com a guerra contra eles, e como eles tinham um número grande e de homens fortes, destemidos, né, e podia eles, né, entrar em guerra e enfrentar, até tomar o Egito, né, porque se eles continuassem aumentando em número de pessoas e fortaleza, e o povo de Deus é essa fortaleza mesmo, e é grande, cada vez vai aumentar mais para a glória de Deus, né? Tem que dar preocupação mesmo, o cão se preocupa mesmo, quando ele vê que a obra que você está fazendo está crescendo, está aumentando, está dando certo, né? Aí ele fica doido, o Satanás, né, querida? Aí ele quer parar, ele quer barrar, ele quer fazer qualquer coisa para diminuir aquela obra, para parar, para embargar, para destruir e acabar com tudo, né? Para ver o fim. Mas aí acontece que quando Deus tem um plano, ele toma a frente da batalha. E ele peleja por nós. E é isso que nós temos que crer, que o Senhor peleja por nós. Se nós estiver fazendo a coisa direito, não vai fazer coisa errada e achar que Deus vai aprovar. Vai sair na tua frente ou na minha frente fazendo algo para abençoar coisa errada. Deus não abençoa coisa errada, querido. A obra aqui era uma obra de Deus, né? O povo era um povo de Deus e estava sendo escravizado, oprimido, foram para lá, né, para um propósito de Deus, foram para se livrar da fome, agora estão debaixo de chicote, e filho de Deus não é escravo, não pode permanecer na escravidão, ele pode até ser escravizado, que já foram levados muitas vezes os filhos de Deus. Quantas vezes nós não somos levados para uma situação, querido, onde nós passamos humilhação, todo tipo de afronta, de tudo, mas não prevalece contra o nosso Deus, porque nós clamamos e o Senhor faz o quê? Atende, responde e quebra cativeiro, liberta, né? Ele dá vitória contra o nosso inimigo e nós somos o quê? Bem-aventurado, bem-sucedido, né? Então, querido, triunfamos sobre o nosso inimigo e Deus, porque Deus dá a vitória. Deus dá a vitória quando nós estamos militando legitimamente, né, queridos? Então, o que acontece? Então, o povo clamou, debaixo de muita humilhação, debaixo de muito sofrimento, o povo clamou, né? Aí, Moisés, que já estava fora 40 anos de lá, então, o Senhor sendo preparado, né, no deserto, foi preparado 40 anos no palácio, e mais 40 anos fora do palácio, né? Então, aí no deserto, né? No deserto, cuidando de ovelhas, né? Como um homem casado, pai de família, né? E pastor de ovelha, para a glória de Deus. Então, ele estava preparado. Quando Deus viu que Moisés estava preparado, agora Moisés é um homem, né? Totalmente diferente daquele homem comum, daquele príncipe, né, do Egito. E aí foi quando ele apareceu para Moisés, né, na sarça. Aí Deus aparece para Moisés na hora certa, no momento certo. Deus aparece para Moisés e fala para Moisés, né? E ele diz, né? Ouvi o clamor, o gemido do meu povo, né? O Senhor diz para Moisés. A palavra do Senhor diz que apareceu, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, no capítulo 3, e diz assim, seu sogro, né, o sacerdote em Midian, o sogro dele era sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, alabassurianda e cantalamanai, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou, halamassurianda e cantalamanai. Bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, halamassurianda e cantalamanai. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Alabassurianda e cantalamanai. Querido, Moisés estava calçado com as sandálias do Egito, para chegar a Alabassurianda e cantalamanai, aos pés do Senhor tem que se despojar de tudo que é do Egito, querido. Para manter comunhão, intimidade com Deus, tem que deixar tudo que é do Egito, tudo. Então Moisés de imediato disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés já sabia de que se tratava, querido. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Querida, lamassurianda e cantalamanai. O Senhor não resiste, querido. Assim, o coração aquebrantado. Quando o homem, a mulher de Deus, o crente, o servo do Senhor, se aquebranta, orando, buscando, clamando ao Todo-Poderoso pela uma causa que é justa, querida, é justa. E ele precisa da ajuda de Deus para se livrar daquela situação, Então o Senhor entra em batalha, o Senhor peleja, o Senhor faz, o Senhor ordena, o Senhor levanta, lamassurianda e cantalamanai. E ele chamou, disse: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vamos prestar atenção: quem oprime não é a igreja, quem oprime não é o ministério do Senhor, não é a Assembleia dos Crentes, não é o sacerdote aqui. Quem está oprimindo é os egípcios. Os egípcios são os mundanos, querido, são os profanos, são o povo que não teme a Deus, nem conhece nem teme. Tem os que conhecem e falar, mas não acredita, não teme. Então, aquele povo, eles estavam, sofrendo na mão dos ímpios. Essa é a verdade, não era na igreja, não era do povo de Deus. Para de se queixar do povo de Deus, para de reclamar, que o povo de Deus está maltratando, os líderes, é isso e aquilo. Não, vamos ver, não vamos julgar o povo de Deus, colocar o povo de Deus como se fosse o povo do mundo, querido, os ímpios, aqueles que não temem a Deus, que não servem a Deus, que estão servindo o próprio Satanás, e eles só fazem a vontade deles, que é humilhar, é prejudicar, é roubar, matar e destruir, que essa é as obras do diabo. Então, era que eles estavam fazendo isso? Não, eles não estavam nem matando, e até matavam se precisasse, mas eles queriam o trabalho escravo, que eles não pagavam nem um centavo, e estavam construindo coisas, monumentos, coisas grandes, e ficando cada vez mais forte, cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. O Egito virou uma potência,
porque ele já era rico e agora enrica mais com uma mão escrava que não custou nada para eles. E não estava custando nada. Mas acontece que o povo tinha dono. Quem tem dono não trabalha assim, para os outros. Né? Uma hora chegou a ser de conta. E chegou, e o Senhor, né, tratou, nós sabemos que o Senhor tratou Moisés. Se colocou, né, na humildade de Moisés. Moisés disse, né, que ele não daria conta, que ele não sabia falar, que Faraó não ia atentar para ele, né? E o Senhor disse para ele: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Uma multidão de gente daquela. E ele se achou. Assim que nós temos que nos achar, querido. Temos que ser como Moisés. É não ser arrogante, prepotente e achar que nós somos, que nós damos conta, que nós... Não, querido. Se Deus não for comigo e nem com você, nós não damos conta de nada, querido. Moisés, mesmo Deus mandando, mas ele disse: não, quem sou eu? Né? Quero falar com o Faraó e ele liberar esse povo. E disse: certamente e Deus disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Queridos, Deus faz tudo certo, não é verdade? Deus mandou, Deus ordenou, Deus disse para falar em nome dele. Queridos, não é no meu nome, não é no teu nome. Não somos nós que tem a capacidade e a competência de fazer nada para Deus, né? Moisés, ele sabia disso. E ele se colocou na mesma hora a condição dele, a situação, a posição. É mesmo Deus sabendo de tudo, mas ele disse. E aí Deus, é claro, deixou bem claro que não era Moisés. Moisés era enviado, diz que eu te enviei. O eu sou te enviou, né? Se eu te enviei, eles vão, né, crer que vai dar tudo certo. Até isso era só com o povo, não era com o Faraó. Era só o povo de Deus. O povo de Deus não são besta não, querido. Não adianta chegar com conversa furada para eles, dizendo que Deus fez, Deus falou, Deus mandou, Deus enviou, porque eles vão verificar tudo. E Moisés sabia disso. Moisés era um homem experiente. Ele disse logo: e esse povo, se eu disser para ele, eles não vão, que Deus me enviou, eles não vão acreditar. O que eu falo para eles? Eles disseram: quem o Senhor é? Aí o Senhor disse: fala que eu sou o que sou. E diz assim: o eu sou me enviou. As palavras de Deus, querido, quando você fala a sua palavra, Moisés queria uma resposta de Deus. Ele queria, né, uma autorização de Deus, né, para ele falar, né, para o povo. Ele não foi falar no nome dele, dizer: eu estou aqui, eu vim, eu sou, eu quero, eu faço, eu posso. Não, ele disse, ele queria saber qual era a direção que Deus ia dar, o que era que ele dizia, qual era a palavra do Senhor, que o Senhor enviava através dele, para ele dizer para aquele povo, o povo poder acreditar, que ele sabia que nele o povo não ia acreditar, né, que é isso? O enviado de Deus, ele tem isso, sabe? É por isso que é fácil da gente conhecer quem é enviado de Deus, quem é levantado por Deus e quem não é, querido. Porque o que não é, ele vem em nome dele. E ele vem contando, trazendo a bagagem dele, mostrando a bagagem dele, né? Mas, e dizendo que vai fazer, com a bagagem que ele tem, porque ele pode e ele é. Mas, e fala em nome dele mesmo. Mas agora o Senhor, querido, o servo do Senhor, que é levantado por Deus, ele vai
Porque Deus não levanta causa e por causa injusta, querido. Deus não levanta coisa atravessada, para fazer coisa errada, para fazer desmantelo no meio das coisas de Deus. Para desaplumar, desestruturar uma obra, não. Deus faz a coisa certa. Lá era uma necessidade, né? Ele não estava na mão de crente, ele estava na mão de ímpio. Porque quando está na mão de crente, Deus trata com o servo dele. Se fosse servo de Deus. Saul, quem tratou foi Deus, porque Saul era ungido do Senhor. Já Faraó não era, né? Faraó não temia Deus. Então, ele era independente. Deus só trata por dele, não é verdade? Porque tem legalidade. Então, querido, Moisés colocou na sua humildade, né, para fazer uma causa justa, para servir o Senhor, porque o Senhor chamou ele, e era uma causa justa para ele fazer. E ele foi do jeito que Deus disse, sempre temendo, sempre questionando. Aí disse que não era bom de fala, e nós vamos ver aí para frente, porque não dá tempo de fazer a gravação muito extensa. Nós vamos terminar por aqui, que já está terminando ali a vaga ali, né? A capacidade ali do celular. Então, querido, nós vamos ficar com esta palavra. Quem levanta é Deus, quem ordena é Deus, e quem faz é Deus. E quando Deus faz, é tudo perfeito, né? E é Ele quem vai na frente, ordenando tudo. Quando a palavra é do Senhor, quando é Ele, tudo dá certo, querido. Mas quando é do homem, a coisa fica desmantelada. Não vamos deixar o homem reinar nas nossas vidas, né? Porque quando o homem reina, querido, a coisa fica desmantelada. Mas quando é Deus, e Deus não trabalha com desordem. Vamos prestar bem atenção nas coisas. Deus trabalha com ordem e decência. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então nós vemos aí que desde o princípio foi uma coisa maravilhosa, né? Moisés foi levantado, né? Uma filha de Levi casou com um filho de Levi, da mesma tribo, certíssimo. Era para gerar um instrumento para Deus, uma coisa perfeita, né? Mas isso, Deus não trabalha só nesses que já vem tudo certinho, querido. Não, Deus trabalha também no filho de uma prostituta, de uma mundana, de qualquer. Deus trabalha, Deus faz dele um vaso também. E a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, querida. Acontece que nós temos que esperar Deus trabalhar, Deus escolher. Ele não faz acepção de pessoa, ele escolhe qualquer um que ele se agrada de escolher. Agora, quando ele escolhe, querida, e quando ele levanta, e quando ele ordena, aí fica notório, querido. Fica notório, porque aquela pessoa que é levantada por Deus, é ordenado por Deus, ele não sai fazendo a coisa aleatoriamente, atropelando tudo, principalmente a palavra, os estatutos sagrados. Não, querido, ele não vai matar, roubar, destruir, não. Ele vai edificar, é construir, é levantar, é restaurar. É assim, querido. Nós vemos nas outras histórias que nós vamos trazer no passar, no decorrer desses dias, nós vamos trazer muitas coisas importantes, maravilhosas, da parte do Senhor, né, na vida daqueles que Ele levantou, que Ele tem levantado. Ele quer levantar, querido, Ele quer levantar, Ele quer ordenar, mas é preciso que o homem e a mulher estejam em espírito, querido, não na carne, não esteja respaldado por Deus e não pelo braço de carne, querido. Não, Deus não trabalha na cobiça, na ambição. Deus não trabalha na inveja, na contenda, no ciúme, na confusão. Querido, Deus não está nesses negócios, querido, na porfia, na disputa. Não, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, querido. Vamos ficar com a palavra do Senhor, vamos obedecer os estatutos sagrados, vamos assim glorificar o nome do Senhor, né? Pelas maravilhas que Ele tem feito. Vamos fazer obra para que o nome do Senhor seja glorificado, né? E não, querido, assim escandalizado, porque é isso que está acontecendo, né? Aí no nosso meio, né? Muitos escândalos, muita coisa que não era para ver, não era para acontecer, mas está acontecendo, porque muitas pessoas não têm vigiado, têm assim extrapolado, né? Falando um linguajar bem natural, assim as coisas têm feito
tudo do seu jeito, tem feito ao seu mero prazer, né? Para os seus próprios deleites. Essa é a verdade. Não é assim, querido. Não vamos tirar o olho grande, o olho gordo de cima das coisas de Deus. Vamos vigiar, vamos se converter, querido. Quando eu digo vamos, é quem está fazendo as coisas erradas. Está na hora de parar, está na hora de, né, voltar ao primeiro amor e fazer tudo certo, né, para que Deus venha se agradar de você e não te lançar por terra da presença dele. Porque da obra, querida, a hora que você começa a fazer errado, já está passando da hora de parar. Já passou da hora, porque tinha que parar antes de fazer errado. Da hora que viu, que deu lugar para o inimigo, né? Se corrompeu, perverteu, então já pronto. Era a hora de ter parado antes, para não sujar mais, né, o ministério que Deus te deu, para não escandalizar mais, para não prejudicar, para não ser, querido, mais um instrumento corrompido. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus, né, por esses momentos, querido. Eu gostaria demais de falar muitas coisas boas aqui da vida de Moisés, mas é pouco espaço. Vamos ficar com esse, nós vamos falar muitas coisas aí no decorrer do dia, para ver o que é um escolhido, um chamado, uma pessoa, um homem, uma mulher que é escolhido por Deus. Nós vamos falar de mulher também, né? De mulheres que foi escolhida, levantada e ordenada por Deus para fazer a diferença, querido. Nós temos que fazer a diferença, mas não é para escandalizar o nome do Senhor, porque tem gente fazendo a diferença verdadeiramente, escandalizando o Evangelho, escandalizando o nome do Senhor, né? Mas está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que fazer a diferença é glorificando, né, e exaltando o santo nome do Senhor através das nossas obras, né, que as pessoas têm que parar, ver, observar e dizer, né, verdadeiramente ele é um homem de Deus, verdadeiramente ela é uma mulher de Deus, verdadeiramente esta obra que ela está fazendo, essa obra que ele está fazendo é muito grande, muito boa e tem abençoado muitas vidas. Louvado seja Deus. É assim que nós temos que ser vistos, como homem e mulher de Deus que trabalha para edificar, né, para levantar, para restaurar, e não para roubar, matar e destruir, como as obras do diabo. Não, nós não podemos dividir, né? Não, querido, misericórdia, separar casais, dividir ministérios, isso é obra do diabo mesmo, está repreendido. Deitar por terra, exterminar, eliminar uma obra que está dando certo. Não está dando certo, pastor, que não está dando certo, rapaz. Eu estou salva, eu cresci, amadureci dentro desta obra, estou salva e já ganhei vidas para Jesus que estão cuidando de obra grande. Então, eu não sou fruto dessa obra, ela não deu certo. Para mim, ela deu certo e vai dar para você e para quantas pessoas atentar, né, para a palavra do Senhor e não para o seu mel prazer, a sua vontade, né, os seus deleites, né? Viu, querido? Vamos ficar com a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está na sua palavra, né, nos seus estatutos, na obediência a Deus, querido. Quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos as coisas certas, né? Nós passamos por luta também, passamos, mas o Senhor é conosco. E o nome dele é glorificado, até nas lutas que eu passo, que você passa. E em tudo Deus dá vitória, querido. E nós temos um testemunho exemplar de homem e de mulher de Deus, né? E que as pessoas veem em nós aquilo que verdadeiramente, né, um servo de Deus, né, precisa que as pessoas vejam. É necessário que as pessoas vejam, porque senão as pessoas não vão querer aceitar Jesus. Se eles verem a coisa diferente, né, do que é para ser, né, eles não veem o que eles esperam, né, de um evangélico, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de uma obra de Deus. Se eles não vêem na minha vida e na tua vida, e eles não vão querer aceitar Jesus, eles vão criticar, zombar, falar, escarnecer. E eu e você, nós somos culpadas quando isso acontece por minha causa e por tua causa, né? E o Senhor cobra, ele diz que e é mistério, que vai haver escândalo no meio de vós, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Vamos vigiar, vamos parar de gerar escândalo na obra do Senhor, né?
com as atitudes, né, que não procede de Deus, né, que gera confusão, contenda, né, divisão de igreja, separação de família, destruição de lares, de família, de igreja, de ministério. Isso não é obra de Deus, queridos. Isso é obra do diabo mesmo. Mas vamos parar, vamos fazer uma análise, né? E retroceder dessa obra maligna e perversa. E procurar agradar a Deus para que Deus tenha misericórdia. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus, queridos. Eu gosto de falar do Evangelho, eu gosto de ajudar as pessoas a abrir os olhos, porque eu mesmo, quando eu estou numa coisa que eu vejo que não é de Deus, o Senhor me chama a atenção e eu dou graças a Deus por isso, querido. E eu tenho meu dever de falar as coisas que eu acho, que eu sei, que não está na palavra, não é de Deus. Eu tenho o dever de chamar a atenção e de falar para as pessoas que estão entrando em um beco sem saída, que é no beco da desobediência. Amém, querido? Mas aqueles que obedecem ao Senhor, querido, aqueles que estão se esforçando, né, para viver uma vida piedosa, mas uma vida de sinceridade, de fidelidade a Deus, uma vida de humildade, né, de compromisso, de responsabilidade, querido, com a palavra. Tem gente que tem tanto compromisso com a igreja, com o cargo, com a obra, mas não tem compromisso com a palavra, né? Passa por cima de tudo, dos estatutos, e faz um angu de caroço na obra de Deus. Vamos mudar, vamos trabalhar melhor. É melhor você fazer pouca coisa e fazer bem feito, fazer segundo a vontade de Deus, fazer para o Senhor, e não para a glória de Deus, e não para a sua própria glória. Vamos fazer, não adianta, eu estou lá em cima no patamar, não adianta, querida, eu querer estar lá em cima, sendo que todo mundo está vendo de que jeito que eu construí esse castelo para mim, que foi na areia, e ele vai desabar a qualquer momento, porque castelo na areia não fica de pé, querido. O primeiro vendaval ele cai. Vamos parar, amém, querido? E vamos fazer uma obra louvável, né, aos olhos de Deus, pela palavra, na humildade, descer do pedestal que subiu sem Deus colocar, sem ninguém, sem por conta própria, e passando por cima de tudo e de todos, e principalmente da palavra, desrespeitando, desobedecendo. Não, querido, misericórdia. Vamos fazer a coisa certa e ser bem-aventurado, bem-sucedido? Vamos, querido. Quem faz certo é bem-aventurado e bem-sucedido. Eu sou um exemplo disso, né? Eu estou na posição que eu estou porque eu sempre procurei fazer como Moisés. Não é possível, eu acho que não dá para mim, eu não vou entrar. É assim, enquanto Deus não confirma que quer dar uma honra para você, que é Ele que está te honrando, não ficar desejando, querendo tomar, arrancar as honras dos outros, até a da gente. Moisés era dele aquela honra, Deus escolheu ele, mas ele nem queria receber, assim como eu tenho procurado ser essa pessoa. Toda vez que é oferecido um cargo para mim, né, eu sei que tem coisa que é só Deus mesmo, né? E quando eu vejo, a gente sabe o que é pra gente e o que não é. E quando aquele que não é, que você acreditava que era para você, que não chegou nas suas mãos, você sabe que o homem fez de tudo para tirar, arrancar de você, não é por isso que eu vou partir para cima do homem e tomar, e matar, e destruir tudo, para me vingar do homem. Não, eu fico na minha. Se foi ele que me passou a perna, Deus queria entregar e ele pegou e desviou para outro rumo,